Oi, sexto ano, voltamos aqui com mais uma aulinha e hoje transformação dos materiais. Essa aula nós vimos ontem e nós estamos fazendo aqui essa revisão para que vocês acompanhem aí mais de pertinho o que a gente explicou na aula passada, ok? Vamos lá. Gente, na aula de transformação dos materiais, nós vamos perceber a diferença entre as transformações químicas e as transformações físicas. O que é isso, tia? O que são transformações? Transformação são mudanças, tá bom? Mudanças na composição dos materiais. Como nós vimos nas aulas passadas, o material, a matéria, nada mais é do que um composto de substâncias, ok? Então, tudo que existe tem a composição de várias substâncias. Essas substâncias, elas podem reagir fisicamente ou quimicamente de acordo com as situações que elas passam, de acordo com as situações que elas estão propostas. Por exemplo, nessa imagem que eu estou te mostrando aqui, você está vendo correntes enferrujadas, não é verdade? Ok. Essas correntes enferrujaram por quê? Porque houve um processo de oxidação, ou seja, elas ficaram em contato com o oxigênio e por isso elas ficaram enferrujadas. Então elas sofreram uma transformação química. Eu vou te explicar já porque é uma transformação química, tá bom? O bolo, aquele bolo delicioso que a gente come, que a nossa mãe faz, aquele bolo liso, aquele bolo fofo, né? Esse bolo também sofreu uma reação química por conta do calor, o calor do forno. Lembre-se, como que era a massa do bolo antes? É aquela massa mais pastosa, não é? Quando você coloca o bolo no forno e o bolo começa a sentir aquele calor, ele começa a sofrer uma reação química junto com o fermento contido no bolo. Então ele expande de tamanho e exala um aroma que é inconfundível. Deu até fominha agora, hein? Delicioso. O fósforo ele tem um palito feito de madeira. Quando ele acende, aquela madeira do palito de fósforo pega fogo. E aí ele se queima, ele fica com um aspecto diferente, libera um aroma diferente, um odor diferente. Então o que é uma transformação química? É uma transformação aonde os elementos, né, a matéria, ela vai sofrer uma mudança e ela não vai mais voltar a ser o que ela era antes, certo? Não tem como você fazer um palito de fósforo voltar a ser o que ele era antes. Ele se queima e ele não pode mais voltar a ser o que era antes. O bolo, do mesmo jeito, ele não vai voltar a ser aquela massa pastosa. Então, perceba comigo, as matérias, elas vão sofrer transformações constantes. Algumas mudanças que acontecem com essas matérias estão relacionadas ao material ou ao seu estado. Nesse caso, a gente tem as duas transformações. A transformação física da matéria e a transformação química da matéria. Um exemplo de transformação física, no caso da água. A água em estado líquido, ela pode sofrer duas alterações, por exemplo. Ela pode se tornar sólida e ela pode se tornar gasosa. Porém, as duas formas que a gente vê aqui, tanto sólida quanto gasosa, elas podem voltar à forma original de líquida. Por exemplo, você pega a água e coloca no congelador da sua casa, ela vai solidificar, ela vai mudar o estado da matéria. Mas quando ela derreter, ela novamente se transforma em líquida, não é isso? Que é o estado de fusão. Quando ela está sólida, ela entrou em estado de solidificação. Quando ela volta a derreter e se transformar em líquida, ela entrou no estágio de fusão. O gasoso, ela se torna gasosa por evaporação, mas ao mesmo tempo, quando ela entra em condensação, ela se resfria e torna a ficar água de novo. Mudou a consistência da água? Mudou a cor? Mudou o aroma? Não. Então a água passou por um estado físico de mudança, uma transformação física. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você rasga um papel. O papel ele não deixa de ser papel só porque ele sofreu ali uma alteração, né, na sua formação. Ao contrário, mesmo você rasgando o papel continua papel. Então essa foi uma transformação física, ok? Mas vamos mais adiante. Se você já percebeu que os materiais podem passar por diferentes tipos de transformação, fica mais fácil de você entender o conceito desta aula. Esse exemplo que eu tenho aqui para vocês. Essa transformação que aconteceu no pão foi um processo natural.
é o processo que acontece nos alimentos em geral, né? Ele está em estado de decomposição. Por quê? Porque fungos e bactérias, que são agentes decompositores, estão aqui presentes nesse pão que estava exposto a condições de umidade. Por exemplo, a gente nunca pode deixar o pão sofrer umidade, porque acontece isso aí, tá vendo? Então a gente pode ver que num curto período de tempo, esse pão sofreu decomposição. Ele vai voltar a ser o que ele era antes? Não. Mudou a cor do pão, mudou o cheiro do pão, mudou a textura do pão. Então esse pão aqui sofreu uma transformação química. Transformação química é quando esses elementos não podem mais voltar a ser o que eles eram antes, tá bom? Tá vendo aqui a cenoura no nosso slide? Pois bem, a cenoura também passa por uma transformação química quando ela é colocada na água quente durante a fervura no preparo de um alimento, por exemplo. Ela é toda rígida, a cenoura é dura, não é um legume duro, mas quando ela é colocada na água quente, ela amolece, muda a sua composição, muda a sua textura. Portanto, ela sofreu uma transformação química. Assim como todas as vezes que a gente vai para a cozinha preparar os nossos alimentos. Todos os alimentos que entram em contato com o calor vão sofrer uma transformação química e não voltarão a ser da mesma maneira como eles eram antes. O arroz, o feijão, que são bem duros no começo, quando a gente passa pelo processo de cozimento, eles ficam amolecidos para a gente poder comer, viu? É muito fácil, né, de você lembrar. Então, ó, grave isso aqui, escreva isso aí, para você entender bem direitinho. O que são as transformações físicas e químicas? Transformações físicas são as transformações nas quais os materiais só alteram algumas das suas propriedades, mas não se formam novas substâncias. Transformações químicas são as transformações que ocorrem quando se detecta a formação de novas substâncias. Acontece a liberação de um gás quando você coloca um comprimido efervescente na água. Acontece a mudança de cor, quando você queima o papel, por exemplo, ele fica escuro. Acontece a mudança do cheiro, né? Acontece a variação da temperatura. Isso são transformações químicas, tá bom? Mas como que você reconhece uma transformação química? Tem algumas evidências que a gente pode observar aqui. Por exemplo, a transformação química por ação do calor. O pão, por exemplo, é uma massa bem molinha, bem fofinha, mas quando ele passa pelo calor, ele muda a característica, ele fica mais rígido por fora e com uma cor diferenciada. Então aconteceu uma transformação química porque mudou a cor, mudou a textura, mudou o aroma, não é verdade? Ah, olha essas pessoas aqui. Aqui tem uma brincadeira, né, com as pessoas, né, e as suas profissões, mas a ação da luz do sol também é um agente que vai transformar quimicamente diversas coisas presentes no nosso dia a dia, como por exemplo a nossa própria pele, né? A nossa própria pele pode sofrer uma alteração química, tá bom? E outra coisa também pode acontecer, a transformação química ela também pode acontecer devido a uma ação mecânica, ou seja, quando há fricção ou choque entre elas. O que seria fricção? É quando você esfrega, quando acontece o atrito, né, entre uma coisa e outra. Exemplo do fósforo, quando a gente passa ele com rapidez sobre aquela superfície mais porosa da caixa de fósforo, naquela fricção, naquela esfregadura que acontece ali, o choque, né, que acontece libera uma faísca que vai desencadear uma reação química que vai acender aquele palito. Então ele vai ficar aceso por um determinado tempo. E aí o que acontece? Reação química. O palito começa a pegar fogo e ele não volta mais a ser o que ele era antes, certo? Então algumas substâncias necessitam também de energia elétrica para sofrer transformações químicas, que é o caso, por exemplo, aí de uma decomposição que acontece entre água, hidrogênio e oxigênio, decorrente da energia elétrica, né, que a gente chama de eletrólise, tá bom? Eletrólise da água. Mas a gente vai falar um pouco melhor disso nas próximas aulas presenciais. Por enquanto, a gente está dando somente uma observada nesse conteúdo. Mas começa assim. Você precisa de uma solução aquosa, né, para que isso aconteça. É uma solução à base d'água. O que é solução mesmo, tia? Solução
é quando a gente vai misturar algo na água. A gente vai misturar um soluto no solvente. O soluto é aquilo que é sólido e o solvente é a água. Quando a gente mistura o soluto com o solvente, a gente tem ali uma mistura, na verdade, que a gente chama de solução, tá bom? Então aqui a gente também tem algumas transformações químicas feitas também por conta de pesquisas, né, vamos dizer assim, algumas investigações científicas, certo? Então alguns itens podem ficar mergulhados em soluções líquidas, né, para observações de reações químicas. Essas reações químicas são observadas em laboratório e serve para poder testar muitas vezes a durabilidade ou a resistência de algum sólido que se está pesquisando, tá? E uma coisa muito importante, como é que a gente representa as reações químicas? A gente representa da seguinte maneira: a reação química a gente vai fazer por meio de uma pequena equação utilizando uma setinha. A gente coloca os reagentes de um lado e os produtos do outro. O que é o reagente? O reagente é o elemento, é a substância antes de sofrer a reação química. E o que é o produto? O produto é o resultado da transformação química. Por exemplo, vamos falar da fotossíntese das plantas, né? A planta, né, as árvores, elas são seres produtores, elas produzem o seu próprio alimento, certo? A partir do quê? A partir do oxigênio e da água. É isso mesmo. A partir dessa interação. Então vamos ver. Não é nem oxigênio, gente, é gás carbônico. O oxigênio somos nós. A planta pega gás carbônico, ela pega água, não é isso? Isso. E ela promove nesse processo de fotossíntese a elaboração de novas substâncias. Como assim, tia? Ela pega gás carbônico e água e transforma quimicamente em glicose e oxigênio, ok? E ela libera oxigênio para o ar e a glicose é parte da alimentação dela. Então, quais seriam os reagentes? Reagentes: gás carbônico e água. Quais seriam os produtos? Oxigênio e glicose, certo? Show? Continuando aqui então, aqui você consegue ver um esquema. Tá vendo que eu falei para vocês que o esquema ele tem que ser acompanhado dessa setinha? Aqui a setinha, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, vamos falar como que a água ela é feita. Aqui você vai entender bem direitinho. A reação química que acontece entre o hidrogênio e o oxigênio, que são dois gases, produz um líquido. Olha que coisa louca! Dois gases reunidos produzem um líquido. Olha que loucura, mas é assim que acontece. Quem são então os gases reagentes, ou seja, os elementos que estão no seu estado natural? Oxigênio e hidrogênio, que estão aqui representados. Tá vendo? Qual é o produto, qual é o resultado dessa reação química? A água. Então aqui a gente tem a formação, ó, H2, que representa o gás hidrogênio, O2, que representa o gás oxigênio, e H2O, que representa a água. Olha que interessante. Show demais, gente. Isso é muito interessante. Agora, nessa aula, nós paramos por aqui. Nós vamos fazer agora algumas atividades na página 22, 23, 28 e 29. Tá bom? Eu quero que você me diga quais são as reações químicas e físicas. Tá bom? Olhe lá direitinho e produza a sua atividade. Tá bom? Beijo para vocês e até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau.